19, né? Hoje é dia dos Santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João Del Castilho. Por isso é a cor vermelha, mas porque realmente eu perdi tempo falando de pitacos, porque vocês devem ter percebido que no áudio do dia 17 eu falei muito pouco. É que eu tava com pressa, eu tive uma situação para resolver. E tinha que ser naquele dia. Aí eu gravei, porque eu não sabia que hora que ia voltar, então eu já tinha deixado gravado. Aí o do dia 18, eu tinha vários assuntos para tratar. Aí o que aconteceu? Eu nem percebi que tinha 2 primeiras leituras e 2 evangelhos. Aí eu quebrei a cara, né? Ficou um áudio super grande e nem falei a respeito do dia. Então o que foi ontem? Por que foi a cor branca? Ontem, dia 18. Ontem foi consagração das basílicas do Santo São Pedro e São Paulo, tá? Por isso que era branco e por isso que tinha 2 leituras. Quer dizer, tinha opções de 2 primeiras leituras e 2 evangelhos. Mas, de qualquer forma, tá? A gente vai aqui fazer o sinal da nossa fé, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, nesse primeiro momento, o pitaco vai ser referente às leituras de ontem. Tá? 2 primeiras leituras, os 2 leituras, desculpa, estou trocando. As 2 opções para a primeira leitura até tinha falado ontem, mas eu não falei a segunda opção de leitura do Evangelho, que ficou em Mateus 14, versículos 22 a 33. Porque a principal opção, provavelmente, ficou em Lucas 19, versículos 11 a 28, que conta-se a parábola muito similar à parábola do Evangelho desse domingo, dia de eleições, dia 15 de novembro, Mateus 25, 14 e 30, para esse horário, né? 14 a 30, sobre a distribuição dos talentos e o Senhor veio recolher os lucros. Então, o Evangelho de Lucas é mais ou menos assim também. Só que tem um detalhe. Então, antes de adentrar na leitura de Mateus, o que acontece? No Evangelho de ontem, né, do dia 18, Lucas 19, versículos de 11 a 28, existem 2 grupos de pessoas. Primeiro, o grupo em que ele distribuiu dinheiro, né? Na verdade, deixa eu ver aqui como é que ele fala. Entregou moedas. Entregou 100 moedas de prata a cada um. E a ordem do Senhor vai e negocia, né? Procurar negociar até que eu volte. Vai trabalhando em cima dessa coisa valiosa que eu dei para vocês. E vai para a viagem. Só que um grupo de pessoas, então aqui existe um segundo grupo, que eles não querem que esse senhor volte vitorioso, não volte a ser o senhor deles, que não volte como rei, e manda emissários para dizer declaradamente: nós não queremos o senhor aqui como rei. Então esse é um segundo grupo. O primeiro grupo é aqueles que receberam 100 moedas de prata para negociar. E eles, os que receberam essas moedas, fizeram o que puderam. Um fez a mesma coisa lá do cidadão de 1 talento lá. Ele escondeu num lenço. E o Senhor cobrou. Então é um terceiro elemento aqui de pessoa que pode acontecer, né? Que é recriminado. Porque os outros que lucraram receberam outras situações, como poderia dizer? No mundo secular seria vantagens, né? Receberam mais graças. Então é uma graça. Por isso que fala, né? Tem um termo que o padre Marcelo Rossi fala, graça em cima de graça. A graça chama mais graça. Por quê? Porque se confiamos em Deus, Deus também vai dando aos pouquinhos pra gente. Às vezes um pouquinho é um pocão grande, né? Um baita de uma coisa enorme. Né? Às vezes é uma cura, é uma libertação, é algo tão extraordinário que para aquela pessoa é algo assim extraordinário. Aos olhos dos outros parece que não, mas para os olhos daquela pessoa foi algo extraordinário, entendeu? Então você já deve ter percebido. Até sofrimentos, padecimentos, doenças podem ser também vistas como uma grande bênção. É um grande sinal.
Hoje eu vejo assim, né? Então, se você está padecendo de algum mal, uma doença crônica, ou que nem tem um caso, né? Eu vou ter que citar porque também é uma forma de ajudar ele lá. O padre Marlon Múcio, da comunidade da missão Sede Santos. É isso, né? Acho que é que é tanta informação, mas ele tem uma missão, não é comunidade, é uma missão chamada Sede Santos. E geralmente essa missão ela faz parceria com a comunidade Canção Nova, seja lá, lá na sede, né? Lá em Lorena, lá na região lá deles, Cachoeira Paulista, né, aquela região lá do Vale da Ribeira, quanto também nas outras casas de missão, eles são chamados aqui a estarem participando no grupo de oração. Aqui em Curitiba tem a missão Sede Santos presente, né? É um braço deles. Até vou fazer o jabá deles, né? Totalmente de graça, né? O padre Marlon Múcio está pedindo para que as pessoas contribuam lá para a missão, tá? Ele também depende da boa vontade, da caridade nossa. Então, por favor, ajude ele lá. Não é para ficar com peninha dele, né? Mas eu vou pegar a situação dele. É difícil aos olhos do mundo, mas talvez eu espero que ele, por mais que ele esteja sofrendo, padecendo de dores, ou porque realmente está difícil viver naquela situação de doença que ele tem uma doença extremamente rara, que ele descobriu faz pouco tempo. Isso o incapacitou, mas ele ainda consegue fazer missa na cama. Graças a Deus, Deus também fortaleça os pais dele, toda a família dele, para que ele receba cuidados, porque ele tem uma estrutura forte, né? Ele não é magrinho, ele é bem reforçadinho. E ele está, enfim, por ser uma doença rara, ele deixa ele incapacitado, até para respirar. Então, precisa de respirador, senão ele morre, entendeu? É uma situação bem complicada. Até para engolir, ele pode engasgar. Ele tem colocado isso no Instagram. Inclusive, teve uns meses, umas semanas aí, que uma pessoa falou assim, pare de ficar postando. Olha só a capacidade da moça. Porque ele estava colocando aquilo como uma experiência de vida. Até porque assim, gente, por que eu desativo o comentário? Porque eu não quero ouvir bobeira de ninguém. Porque eu já recebi comentário ridículo na época das eleições lá. A pessoa veio pôr textão para dizer pra mim, que eu sou formada em história, pra mim, o que é ser comunista e não sei o quê. Cara, vai estudar você. Uma coisa é ser da ideologia comunista e petista e tal. Outra coisa é você colocar um cara que tem, sei lá, se o cara é demente, o que o cara é. É só uma questão de observar. Desculpa falar. Você prefere um presidente com problema emocional e mental para chamar gente de maricas? Porque aquele homem não é normal. E desculpa, não é ele que está governando o Brasil. Para mim é o Mourão. Nas entrelinhas aí. É o vice que está governando. Pode ver que ele está sempre de pastinha, vai viajar para cá, vai viajar para lá. O cara, sim, os jornalistas não estão correndo muito atrás, corre um pouquinho. Mas se você observar quem está governando, eu já falei, tem quem governe o Brasil, sim. E não é o Bolsonaro. Tá? Então, eu desativei para não ter que passar isso que o padre Marlon Múcio passou. Que a pessoa teve a incapacidade mínimo de empatia, chegou e falou assim, o senhor fica colocando coisas de morte aqui na timeline, não é feed, né? Não é timeline. No feed, não sei o quê. Mas aí eu fiquei braba com a pessoa. E eu percebi que ele ficou magoado na época. Ele agradeceu tudo. E todo mundo deu apoio e falou, não, o senhor tem mais é que postar mesmo. Primeiro, o senhor tem uma doença rara. Segundo, o senhor não está se fazendo de coitado. O senhor está falando de uma situação que é sua cruz. Então, nos meus olhos, né, na minha visão, ele está postando algo da cruz da vida dele, de uma situação que está acontecendo com ele. Ele foi premiado, porque acontece, a cada 1 milhão de pessoas, uma pessoa tem essa doença que ele tem. Né? Entendeu? Então, é a cruz dele. Eu penso assim, é a cruz de expiação dele. Sabe? Só que ele tem que entender que é uma das formas, é um caminho de santidade. Deus nunca vai dar uma cruz que, por exemplo, o padre Marlon Múcio não ia poder carregar. Né? Eu admiro muito todo o esforço que ele faz, ainda fazendo missa na cama, graças a Deus, né? Pelo amor a Jesus e tudo. Então, se ele errou em algum momento, ele precisa dar uma espiada aí, né, das faltas.
E louvado seja Deus na vida dele, né? Mas sempre tem aquele povo que vem encher os pacová da gente, vem estragar o nosso dia, até lá nos comentários da gente, e a gente tem mais é que filtrar ou deixar na mão de algum administrador para bloquear o cidadão. Você não quer ver esse tipo de situação? Então desiga. Pare de seguir a pessoa, tá? Vai ver então outro padre, vai lá. Esse deve ser aquelas, sabe aqueles católicos sabonete, né? Que gosta daquele padre lá que não se veste de padre, não sei, fica lá conversando com celebridade. Eu rezo muito por esse padre, porque ele está perdendo uma grande oportunidade de santificação. Virou celebridade. Existem padres celebridades? Claro que existem. Mas no caso de que eu não vou falar o nome para não denegrir, porque eu estou rezando por ele, esse é muito triste. Porque dá contra-testemunho. Fica fazendo piadinha no Twitter. Cadê a seriedade? Aí você vê a vida do padre Marlon Múcio e a pessoa vai e critica. Minha filha, então vá procurar o que você quer. Você quer idolatrar outra pessoa? Vai. O reino da internet é um zoológico mesmo. Eu falo por mim, né? Olha o naipe da pessoa que está falando para você, né? Entendeu? Então, eu acredito que as pessoas que me ouvem têm um mínimo de discernimento, nem que seja secular, para ver que certas coisas são impróprias. Inclusive, não é o caso, mas o padre Gabriel Vilaverde deve ter recebido muitas críticas também no Instagram dele. Também indico ele não está doente, graças a Deus, ele montou um altar virtual, ele tem uma paróquia virtual, meio que ele está fazendo com o padre Leonardo Wagner, eu tenho minha paróquia virtual, os dois têm paróquia virtual, graças a Deus. Porque é uma forma de evangelizar. Ele diz, se você não é educado o suficiente para... você se sente no desejo, né, sente aquela vontade ridícula de ter que denegrir a pessoa nos comentários, deixa de seguir, não acompanha, fica quietinho, sai na surdina. Ninguém quer ouvir tua opinião. E assim, haters, né? E mesmo assim, a pessoa que quer ouvir tua opinião, ela quer monetizar nas tuas costas. Tá? Isso eu vejo porque o que acontece? Para eu poder fazer os vídeos, nem que seja de 5 minutos, agora eu defini, vídeo de 5 minutos, mostrando minha mãozinha, às vezes saindo sombra, tá mal feito, mas vai assim, por enquanto vai assim porque eu tenho que me adaptar ainda aos aplicativos, né? Nunca fiz vídeo, só fiz, o máximo foi os áudios, né? Já tem uns 2 anos aí, 2 ou 3 anos, até me perdi aí no tempo, porque eu não comemoro aniversário de canal mesmo. Então, a gente tem que ter limite, e infelizmente a gente pega pessoas no limits, na ignorância, né? Então, esse canal, ele estava aberto os comentários. Se você chegar lá nos vídeos mais antigos, tá lá. Mas aí eu peguei uma pessoa que estava inscrita no canal e depois se desinscreveu, graças a Deus, né? Vai procurar a tua turma, pôs um baita de um textão ridículo. Eu até deixei o textão, deixa lá, porque agora eu vou bloquear tudo. Eu não quero mais saber. Entendeu? Tá achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou o quê, gente? E a pessoa... Aí eu cheguei nesse canal católico, nem pra dizer quem que era a pessoa. Ela tá se escondendo atrás de um logo. Nem pra dizer, olha, esse canal pertence a fulano de tal e tudo. Que nem... Aqui você vê minha fotinho, meu nome tá lá. Tá? Eu sou proprietária desse canal. Entendeu? E falo, eu não monetizo, não tenho vontade de que você se inscreva, não precisa curtir, não precisa compartilhar. Quiser fazer download, passar no Zap Zap, no Facebook, pros teus amigos, pro canal da família aí, por mim não tem problema, desde que fale que, ó, é essa japa aqui. Porque eu já sofri na mão de hater, eu sei que é difícil. Então, se você tem uma doença, você está sendo perseguido, tá certo, ultimamente eu tenho falado da boca para fora, mas graças a Deus eu tenho trabalhado um pouco isso em mim, né? Para superar um pouco essa raiva, mas todo aquele perseguido é também um discípulo de Cristo, né? É um ótimo sinal, né? Significa que a gente está no caminho da santidade, nem que seja no começo, certo? Então isso também está servindo a Deus, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. O evangelho então de ontem, a segunda opção de evangelho, Mateus, cadê? Mateus. Ai, cadê? Achei. Mateus 14, versículos 22 a 33. Então eu vou ler,
e depois eu parto para a liturgia de hoje, dia 19, cor vermelha, tem mártires aí, tá? Vamos lá. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Então vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: "Senhor, salvai-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Muito bem. Essa foi a leitura de ontem, tá? Agora a gente vai para a leitura de hoje. Eu vou fazer o sinal da cruz de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, nesse dia 19 de novembro de 2020, 33ª semana do Tempo Comum, a cor é vermelha devido aos santos mártires, São Roque Gonzales e companheiros, tá? Primeira leitura, Apocalipse 5, versículos de 1 a 10. Essas leituras do Apocalipse vão até hoje. Aí amanhã, vão até sexta-feira, dia 20, tá? Depois, dia 21, é a apresentação de Nossa Senhora. Muito bem. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em voz alta: "Quem é digno de romper os selos e abrir o livro?" Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro." Desculpa, eu tive que parar. Agora me perdi. Desculpa, eu vou ter que começar a leitura, porque teve uma pessoa que me ligou no meio da gravação. E aí, vamos começar do começo, desculpa. E pior, eu tô com um aplicativo que eu não tô conseguindo fazer edição no corte. Ele deu um bug, e o pior, eu gosto desse aplicativo, né? Então eu vou ter que retomar um pouco os versículos anteriores. Vi então um anjo forte que proclamava em voz alta: "Quem é digno de romper os selos e abrir o livro?" Ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro." De fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono e dos 4 seres vivos no meio dos anciãos. Estava de pé como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nação. Dele fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 149 com o refrão: Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povos de reis.
Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com a vitória os seus humildes. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povos de reis. O evangelho de hoje está em Lucas 19, versículos 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Recordamos que o evangelho desse domingo foi Mateus 25, versículos 14 a 30, no que refere-se à entrega que o Senhor Jesus faz dos talentos ou 100 moedas para cada um. O maior dom que nós temos é a nossa vida, né? Nesse domingo eu vi várias homilias já com tom diferente dos anos anteriores, quando falavam dessa parte, dessa leitura, sabe? Então eu pressinto assim que os padres mesmo estão fazendo um estudo, estão buscando situações diferentes do que era falado há 5, 7 anos atrás. Até a questão, por exemplo, de São Tomé tem mudado um pouco o foco. Antes sempre ouvia falar, toda homilia, São Tomé é aquele santo da descrença, ele não acreditava, é o desconfiado. Por quê? Porque falava, se eu não tocar nas feridas do meu Senhor, né? Mas não é. O amor de São Tomé por Jesus... É que assim, também, primeiro, o que São Tomé teve que sair na hora imprópria, né? Por que ele não estava lá junto com os discípulos? E aí ficou como incrédulo. Mas se você vê a trajetória de São Tomé e alguns resquícios também com relação a que São Tomé parece que visitou a América Latina bem antes dos colonizadores, né? Ou seja, São Tomé, então, se o incrédulo foi para regiões mais inóspitas possível, que reza a lenda, os índios aqui da Amazônia, aqui da América Latina, sempre falam de um São Zumé, né? O Zumé, que falava de um Deus que morreu numa cruz, entendeu? Esse registro, quem fala é o Padre Paulo Ricardo, mas é que o Padre Paulo Ricardo deve ter lido os registros dos primeiros exploradores aqui na América Latina. Porque existem, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, tem o Cabeça de Vaca, tem o Van Hagen, tá? Tem vários exploradores que coletavam informações e nessas haviam escritos de um suposto Zumé, né? Que falava de um Deus que morreu numa cruz. Inclusive, eu espero que a equipe do Padre Paulo Ricardo coloque novamente esse vídeo em que ele cita essa situação. Ou poderia fazer um curso também, né? Dentro da plataforma dele. Porque, por mais que eu seja da história, eu vou ser bem franca, eu nunca me interessei por América Latina, principalmente dos escritos dos exploradores. Mas, se de fato existe esse tipo de relato, então significa que São Tomé deve ter vindo para cá evangelizar os índios, né? Porque nada é impossível, certo? Estou citando São Tomé porque eu estou vendo claramente, uns anos para cá, poucos anos inclusive, essa mudança na visão mesmo, na questão da homilia. Então, nesse caso dos talentos, eu sempre ouvi falar dos dons, né? E aí, nesse domingo, eu acabei ouvindo outra coisa, e foi mais amplo, eu fiquei até feliz. Então, eu até falo, quando eu digo alguma coisa, seja no Pitaco, seja nas minhas meditações aqui da palavra, se depois eu descubro que alguém, principalmente um padre, né? Padre, um seminarista, um pregador católico, ele falou algo diferente e até, entre aspas,
me corrigindo, mas sem ele saber que está me corrigindo, porque não sabe o que eu falo, né? Eu acho que eu não sou tão popular assim, né, gente? A não ser que vocês estão fazendo isso por mim. Mas a princípio eu não gosto de ser popular. Pop, né? Eu fico contente, porque significa que existe uma mudança de visão. Nós estamos meditando mais, estamos fazendo um aprofundamento, fazendo uma quebra de visão, quebra de estruturas mentais mesmo, que, dizer que São Tomé é o incrédulo, ou então que os talentos lá, que o cara enterrou um talento no chão e depois entregou para Deus lá, enterrou só os dons. Não, outras coisas envolvidas, né? Então isso já é uma quebra, é uma ruptura muito importante para a gente também fazer uma meditação mais séria na Lectio Divina, na leitura orante, no estudo da palavra. Tá, agora chega, né? Gente, então desejo a todos vocês, a proteção de Nossa Senhora, estarmos consagrados no Sagrado Coração de Jesus. A gente todo dia se consagra para tanta coisa que não presta, então a gente tem que se consagrar, né, nem que seja uma vez por dia ou na noite, a uma devoção muito importante, muito cara para nós, né? Se eu falo do Sagrado Coração é porque eu tenho uma experiência ótima, não exatamente eu, mas eu percebi, né, na vida de outras pessoas. E desejo isso a todos vocês, a mim também, a minha família, para a sua família também. E fiquem na paz de Cristo. Tá? Por mais que no meu canal eu esteja sempre de mau humor, né? Mas faz parte, né, da vida. Não posso reclamar, né? Aliás, eu tô tentando evitar de reclamar, porque é tanta coisa boa, mesmo durante a pandemia, né? Apesar que essa pandemia vai custar aí para sair, né? Se é que vai sair, né? Das nossas vidas, tá? Então, continue seus estudos bíblicos, tá bom? Não precisa acompanhar meu canal, eu acredito que tem outros pregadores aí que eu nem me identifico com pregadores, né? Sei lá o que eu tô fazendo também no YouTube, mas se vocês me acompanham, se inscreveram, estão aí, eu agradeço bastante pela paciência, né? Pelo carinho também de vocês e pelo ódio também, porque de repente pode ser um hater aí enrustido que, eu odeio essa mulher, mas eu vou me inscrever no canal só pra encher o saco dela, né? Não tem problema, também rezo por você, tá? Coisa feia, né? Consagradinho de Nossa Senhora. Querendo ou não, mesmo que a pessoa seja ateu, sabe? Sabe aquelas pessoas que te odeia? Então, sempre tem, né, gente? Reze por quem te odeia, reze pra quem te sacaneia, né? É assim, é melhor. Melhor. Você vai ver como a apresentação para Deus vai ficar melhor, né? Essa é a pessoa que ficou lá perseguindo aquela minha filhinha de Deus, né? Essa pessoa mesmo, tá aqui, ó, entregando ele no bolsinho de Jesus, né? Gente, chega. Paz e bem a todos. Dia 19, né? Hoje é dia dos Santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João Del Castilho.